Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: por essa época, Adonias, filho de Davi, e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai, olha que sério isso aqui, seu pai, Davi, nunca o havia o quê? Disciplinado. Nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão, e também era muito bonito. Há um problema que às vezes acomete você e eu, que somos muito bonitos. Olha só que incrível. Ainda bem que os muito bonitos vieram hoje. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que pode tudo, só porque a gente é muito bonito. Gente, quando eu lia isso aqui, eu me lembrava de Moisés. Não vai dar para eu ler os dois textos, então eu falo. A Bíblia diz que Moisés, quando nasceu, sua mãe, alguém lembra o nome da mãe de Moisés? Se não por causa da Bíblia, pelo menos por causa da música. Joquebede. Olha para o menino, e a Bíblia diz que Joquebede e Miriam conversam entre si dizendo: ele é muito o quê? Bonito. Nós não podemos deixá-lo morrer. Gente, o bullying está aí, só não vê quem não quer. Tem bullying bíblico, é o bebê. Porque está na Bíblia, a Joquebede e a Miriam falaram: o menino é muito bonito para morrer. Naná, melhor não perguntar, né? Não, né? Ou pergunto? Não. Eu não vou perguntar. Se fosse você, tinha ficado vivo ou morria? Melhor não perguntar, né, Naná? A irmã Francisquinha diria: ficaria vivo, pastor. Ei, Moisés era muito bonito para morrer. Só que o fato de Moisés ter tido sua vida preservada não diz que ele vai sempre fazer tudo certo e vai ter direito de fazer tudo que ele quer. Por ser muito bonito, ele foi preservado. Por ser muito bonito e ter sido preservado, ele vai ser criado dentro do palácio de Faraó. Ele é treinado para ser um líder, para ser um governante. Então é um homem de guerra, é um homem de política, é um homem completo. Porém, não é um homem de Deus completo. E é aí que muita gente tropeça. Não basta ser um homem completo, uma mulher completa. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus completos. Completos pela palavra dEle. Completos pelo sim e pelo não. Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Nós precisamos ser completos com as duas coisas. E o Moisés, dentro do palácio de Faraó, começa a crescer demais. E tem tanta autoridade e tanta beleza. Se ele era bonito quando nasceu, imagina depois de ser bem tratado no palácio. E às vezes, a beleza de conquistas que temos ao longo da vida, a beleza da aprovação de alguém que nos aplaude, a beleza do reconhecimento, do valor que alguém nos dá. E principalmente, fechando esse mês dessa série Valiosos para Deus, não fechando a visão, como eu disse, mas fechando esse mês dessa série, onde a gente foi sendo ministrado sobre o valor que temos para Deus e a responsabilidade que isso implica. À medida que a gente vai vendo quanto a gente é valioso para Deus, e como é lindo ser tão valioso para Deus, saber que Jesus morreu por mim, que o sangue do Filho de Deus Filho na terra, foi derramado até a última gota, porque Ele não abria mão de mim, um pecador, que precisa de ajuda de Deus todos os dias. Mais alguém aqui? Gente, isso é muito lindo e perigoso, porque às vezes o muito bonito também é muito mimado. Pessoas valiosas também precisam amadurecer, linda. Você tinha me falado sobre a questão do título da mensagem e tal, e vou procurar. Precisam. Por quê? Porque o fato de termos promessas, o fato de termos o sangue da cruz, o sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus, pagando o preço altíssimo por nós, não nos dá o direito de ser mimados, e sim amados. Diga: eu preciso entender a diferença entre amado e mimado.
E gente, mimado que eu estou falando é um mimado estragado, não é um mimado em momentos. Quem é que é casado? Tem que mimar o cônjuge de vez em quando, ou de vez em sempre. Mas não mimar no sentido de estragar. Quem tem filhos tem que mimar, não no sentido de estragar. Ontem a pastora comprou chocolate e pôs um bilhetinho para o Rogerinho e ele ficou todo feliz. Mas ela não falou para ele, você pode fazer o que você quiser, porque você é bonitão, você é meu filho. Não. E às vezes a gente confunde, a gente fica tão empolgado com a beleza das nossas conquistas e das promessas de Deus em nosso favor, que a gente acha que a gente pode tudo, inclusive atropelar os outros, inclusive atropelar processos, desonrar princípios, quebrar princípios, andar por conta própria. O que eu tenho visto de pessoas que estão quebrando a cara repetidamente e não caem em si humildemente. Domingo a gente falou de Paulo e vamos falar no outro domingo talvez, ainda mais um pouco. Quando Saulo tem um encontro com Jesus, um encontro, quantos encontros, gente? Um, e ele nem viu, ele só ouviu. Quantas vezes a gente ouve Jesus pela palavra? Ele cai de joelhos, prostrado diante de Jesus, ele se rende a Jesus, ele se entrega para seguir, servir, obedecer, honrar Jesus, e a gente às vezes está sendo corrigido e não aceita, confrontado e não aceita. A gente não gosta de ouvir não, a gente gosta só de ser mimado. Adonias é filho de Davi, portanto, uma das muitas possibilidades, que Davi teve bastante filhos, uma das várias possibilidades de assumir o trono de Israel. Mas quem vai decidir é seu pai Davi, obviamente debaixo da direção de Deus, mas é o rei. É o rei que vai dizer, eu estou entregando o legado a você, eu estou delegando a você a responsabilidade de me suceder no trono, até porque Davi ainda estava vivo. Adonias é mais ou menos, só para você entender, um retrato do filho pródigo, que quer tomar a sua, entre aspas, parte na herança com o pai vivo. Davi não morreu ainda, e Adonias já quer o lugar no trono. É meu, eu vou reinar, já que meu pai está doente, mas está demorando muito a morrer, já coloca eu, e eu preciso reinar. Adonias está tão cheio de si, que ele não ouve a Deus. Então cuidado, para não ficar tão cheio de si, e deixar de ouvir o principal, aquele que te criou, aquele que tem o melhor para você. Por mais que eu e você sejamos valiosos, a soberba precede a queda. Põe para mim o primeiro tópico, por favor, presta atenção nisso. Olha o perigo, pessoas valiosas, com promessas. Eu vou ler, e se em algum desses adjetivos, se encaixar com você, você vai falando amém, glória a Deus, alguma coisa, você vai assumindo, o que é benção. Pessoas valiosas, com promessas, bem protegidas, com recursos, olha que povo rico, também precisam amadurecer, amém. Não é porque eu sou precioso, valioso para Deus, que eu não preciso amadurecer, que eu sou o chuchuzinho do Senhor. Não é porque eu tenho promessas, não, você precisa saber a promessa de Deus na minha vida, porque eu tenho promessa. Irmão, tem gente que é nojenta, de chato, enjoado, porque recebeu uma promessa de Deus, e às vezes, a pessoa nem recebeu uma promessa de Deus, ela recebeu uma profetada de um infeliz, porque tem, o que tem de gente que recebeu uma profetada de alguém, que falou por conta própria, que falou na carne, que falou no engano, na maldade mesmo, que falou só para massagear o ego, e disse, eis que eu vejo que o irmão, que a irmã, isso, aquilo, ele fala um monte de coisa. Irmão, pelo amor de Deus, eu tenho muito temor, eu já recebi palavra e já liberei palavra, e Deus fala, mas toda promessa de Deus traz ainda mais responsabilidade. Se eu recebi algo grande, eu tenho que ser responsável sobre algo grande. Mas às vezes o fato de receber uma promessa incha tanto o ego da pessoa, que ela pensa que ela não precisa amadurecer, que ninguém vai corrigi-la, que ninguém vai discipliná-la, porque é o filhinho do papai, porque é a filhinha do papai, da mamãe. Adonias não foi disciplinado por Davi, e Davi quase estabelece uma crise.
logo na sua saída, um pouquinho antes dele morrer. Quase ele estabelece, a crise começa, graças a Deus ela é contornada de forma rápida. Mas poderia ter sido um caos, poderia ter custado a vida de Salomão ou de Adonias. Porque Deus havia dito a Davi que o seu sucessor seria Salomão. Adonias tenta aplicar um golpe de estado. Salomão poderia se levantar com o exército e matar Adonias logo de cara. Adonias poderia preparar uma armadilha, e quem lê a Bíblia e já lê os livros de reis, como isso era comum na sucessão de reis em Israel. Era filho matando pai, era irmão matando irmão, era chefe do exército matando um porque gostava mais do outro. Inclusive aqui tem isso, o Joabe está do lado do Adonias. E isso é perigosíssimo. E tudo. Qual é a raiz da situação? Eu quero que você grave comigo, porque esses 2 versículos aqui são a base de toda a mensagem. Volta comigo no versículo 5. 5 não, 6 já é o suficiente, está ótimo, 6, vai. Seu pai, porque o 5 vai dizer que ele falou, eu vou assumir o trono, começou a se gabar e tal, e arrumou soldados e recursos e carros e tal. 6, seu pai nunca o havia o quê? Disciplinado, nem sequer lhe perguntava por quê está fazendo isso. Sabe, para quem está fazendo a coisa certa, ser questionado sobre o que está fazendo não é ofensivo. Para ficar mais claro, o dia que o aluno faz toda a lição direitinho, professora Suelen, tudo que eles mais querem é que chame ele. Me chama, pergunta para mim hoje. A gente tem as nossas turmas e estão chegando ao fim, e logo, segundo semestre tem mais. Homem ao máximo e mulher única. E é um barato, que estamos na sala ali com o pessoal. De repente eu falo, questão 7A. Fulano de tal. Tem um irmão da nossa turma, o Juju, vocês não sabem quem é, e só quem é da sala que sabe. Juju, pastor, bem essa eu não fiz. Eu falei, eu sei, o Espírito Santo soprou aqui, mandou perguntar para você, a única que você não fez. Mas gente, quando a gente fez a lição, a gente quer que pergunta. Quando a gente sabe tudo, o professor quando entra na sala e fala assim, bom gente, vai, valendo 1 ponto a mais, meio ponto a mais. E faz uma pergunta do que a gente sabia, glória a Deus. Quando não sabia, fala, pô, pro, aí não, né, você nem avisou antes. E não tem nada a ver, não falou que vai tirar de quem não responder. É que a inveja é tanta que a gente fica revoltado que o outro ganha e a gente não. Não, perceba que desde a escola é uma inveja. A pessoa não diz assim, quem não responder perde e quem responder ganha. Não, eu vou dar algo mais para alguém. Por que não para mim? Por que para ele? A questão é que Davi não perguntava, não pedia prestação de contas. Paternidade também tem a ver com prestação de contas. Uma boa paternidade, um bom filho e um bom pai exercem com respeito, sem se ofender, prestação de contas. O filho chega e fala, pai, olha, eu fiz isso, pai, estive ali, pai, me ajuda, pai, me dê um conselho, pai, me oriente. Irmão, são 22 anos de ministério que eu tenho. O que eu já vi de gente se afundar, eu já vou chegar nisso aí, mas já tem que dar um spoiler. Por se mover, estou falando desde domingo isso, por opiniões e não por conselhos. Porque o bom conselho, a Bíblia diz que encaminha para a vida, vem da palavra. Mas opinião todo mundo tem. Adonias precisava ouvir bons conselhos. Precisava sentar ao lado do seu pai e dizer, pai, me ensina. Gente, você já parou para pensar que Adonias é filho do maior rei de Israel? O maior rei da história de Israel. E ele perde a oportunidade de sentar e dizer para o pai dele, pai, me ensina, me corrige, me treina para ser melhor. Quem aqui crê que é valioso para Deus? Quem aqui tem sobre a sua vida pessoas de autoridade? Pode ser paternidade, pode ser liderança de trabalho ou ministerial, pode ser instrutores, professores, mestres, coach, o que for, que são valiosos para Deus e que têm conhecimento, que tem algo a acrescentar. Você está aproveitando? Não, sabe o que é, pastor? Não sei. Eu sei que o Adonias, ao invés de colar no pai dele e dizer, pai, me ensina, qual é o meu futuro? Pai, me treina, me prepara. Ô Adonias, é o seguinte, você sabe que Deus falou que vai ser o Salomão. Tudo bem, pai? O que tem para mim? Em que eu posso ser uma bênção? A gente tem que parar de pensar que ser uma bênção é ser o que o outro é.
é ocupar o lugar que Deus chamou outro para fazer. Eu tenho que ser uma bênção onde Deus me chamou, como Ele me chamou. Por enquanto Ele me quer aqui pregando, se amanhã Ele me quiser aí servindo e outro pregando, glória a Deus, eu tenho que ser uma bênção aí servindo, como sou uma bênção aqui pregando. Adonias não entendeu isso. Adonias não aprende, não senta aos pés do seu pai, não se importa em se aproximar e buscar conhecimento. Irmãos, a gente pode enganar quem a gente quiser, a gente pode dar um perdido em quem quiser, mas ninguém engana Deus. Quem está vivendo no engano vai pagar caro o engano, porque a conta chega mais dia menos dia. Então deixa o engano hoje, volta para a luz. Tem gente que espera, sabe aquele velho ditado, quando o gato viaja aos ratos, tem gente que está vivendo assim, e está achando que vai se dar bem. Só que a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então é melhor a gente despertar antes que caia num abismo mais fundo, e outro mais fundo, e outro mais fundo. E volto a dizer, em 22 anos, o que eu ouvi de gente que não quer ouvir conselhos bíblicos, mas quer andar só no ego, no que os outros, no bem bom, quebrando a cara, perdendo e perdendo e perdendo e perdendo e perdendo. Que essa seja uma noite de, na minha e na sua vida, isso cessar em nome de Jesus, da gente voltar. Senhor, eu quero voltar a aprender, quero voltar a ser corrigido, quero voltar a ser alinhado, eu quero amadurecer. Maturidade tem a ver com isso. Verso 7 diz assim, Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Ele já tinha um plano. Que plano é esse? Aplicar um golpe. Por que ele tem um plano de aplicar o golpe? Porque ele não ouve seu pai. Quem não ouve o pai vai ter planos ruins na vida. E eu não estou falando sobre paternidade terrena apenas. Eu estou falando sobre nosso Pai Celestial. Jesus nos ensinou. Quando vocês forem orar, olha a diferença, olha o Guguzinho, virou para olhar para mim, para me ouvir. Gente, esse menino, pra você ter uma ideia, o nível. O Gu mandou mensagem outro dia, falou, pastor, pus o áudio do senhor aqui no WhatsApp. Ele estava mamando, ele largou o mamar para prestar atenção procurando o senhor. É a linhagem de Jesus, filhão. Nem só de pão ou de leite viverá o homem, nem o baby. Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus e do profeta de Deus. Não é, Naná? É, deve ser. Gente, Adonias despreza o que Jesus nos ensina. Quando vocês forem orar, orem assim, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Valorizem paternidade, aproveitem, desfrutem da paternidade, porque ela vai alinhar alguns passos na nossa vida. E paternidade celestial, divina, de Deus sobre nós, é caminho perfeito. Não diz caminho fácil. Eu não disse caminho sem lutas, ou sem dores, sem aflições. Eu disse caminho o quê? Perfeito. Mesmo tendo obstáculos, lutas, aflições. Quem entende isso? Olha o que Adonias ele faz. Ele fala com gente que ele sabia que ele podia fazer a cabeça, para receber apoio no seu plano. Verso 8. Mas o sacerdote Zadok, olha só, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar quem? Adonias. Por quê? Porque nós somos leais a Deus e consequentemente ao nosso rei. Quem dirige isso é Deus através do rei. Nós não vamos cortar caminho, nem vamos ajudar ninguém que quer cortar caminho. Nós vamos pelo caminho. Irmão cristão não vive de atalho, não vive de jeitinho, não vive de propina, não vive de mentira, de engano, de golpe. Cristão vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E toda palavra que sai da boca de Deus tem poder para endireitar caminhos tortos e para abrir as portas do céu e derramar bênção sem medida sobre nós. Toda palavra de Deus tem poder. A gente precisa ouvir. Ele tenta corromper, ele tenta usar o poder de influência com alguns homens, e consegue, porque tem gente que está à venda, mas gente de verdade, com o coração no altar de Deus, não está à venda. Profeta de verdade não se vende. A ruína de Balaão foi colocar à venda um dom que ele havia recebido.
Porque eu acho que você também já se perguntou, quando a gente lê a história de Balaão, tudo que Deus mandou fazer, ele fez. Foi ou não foi, gente? Deus falou, você vai. Não, não vai. Quando você vai? Eu vou. Não, não vai. Então eu não vou. Não, vai sim, só que só vai falar o que eu mandar. Tá bom, eu vou. Aí Deus vem, o que você está fazendo? Está indo? Mas foi o Senhor que mandou. Gente, eu já me perguntei isso. Quem mais? E fala, Deus vem para arrebentar com ele está obedecendo a Deus. Ei, está obedecendo não. É um profeta vendido. E profeta vendido, uma hora o diabo vai contratar. Profeta vendido, uma hora receberá uma proposta do diabo. O que é profeta vendido? É aquele que às vezes não fala a verdade. Não, eu não posso falar a verdade porque o pessoal fica triste, não vem para o culto. Então eu só vou falar umas palavras bonitinhas, eu vou falar meias verdades, eu vou ocultar uma parte e vou falar só umas coisas positivas e isso e aquilo e tal, tal. E ele vai se vendendo por um resultado. Ele vai se vendendo por necessidades. E vai chegar um dia que ele vai se acostumando com o pecado, a ponto de agora de trabalhar para o diabo. Quem está entendendo? Não deixe isso acontecer com você. A gente vive da palavra de Deus. Ele não conseguiu o apoio de quem era sério em servir a Deus e servir a coroa, servir ao rei. Adonias precisava aprender algo que ele não tinha aprendido. O erro foi de Davi. O primeiro erro, a omissão foi de Davi. Cuidado, quem aqui tem filho, diga amém. Cuidado com a omissão. Isso pode deixar seus filhos em situações de risco altíssimo. Aconteceu isso com Adonias. Isso pode fazer seus filhos perderem a vida, perderem o casamento, perderem a cabeça, perder emprego, perder oportunidades. Quem ama de verdade, diz sim e diz não. Abraça e corrige. Olha o segundo tópico. O que a gente precisa para amadurecer? Respeitar e aprender com os limites e os o quê? Nãos da vida. Nos dá o quê? Maturidade e autoridade. Você vai chegar num lugar com autoridade, porque você passou pelo caminho. A hora que alguém falar, poxa, mas está difícil, você vai dizer, eu passei por aí, eu tenho autoridade, fica firme. Você é maduro para discernir quando realmente uma pessoa está indo além da capacidade dela, e você vai lá e dá aquela força. Filhão, eu te entendo, vem cá. Eu falei que no mês passado, ou retrasado, Rogerinho veio falar, papai, fiquei de recuperação, falou comigo com a pastora. Nenhum dos dois deu bronca nele, porque a gente viu que ele estava desesperado, porque a coisa foi feia. Mas o pós-recuperação, aí vai ter nas demandas do dia a dia. Aí algumas vezes eu cheguei e corrigi, chamei atenção em algumas coisas simples, mas que são importantes. Mas no momento em que eu percebi que ele mesmo estava em desespero, querendo alinhar tudo, querendo colocar tudo em ordem, eu preciso apoiá-lo. A hora que eu vi que algumas coisas ainda ficaram um pouco desalinhadas, eu deixei ele terminar com apoio e chamei e corrigi. Olha, é isso, isso, isso e isso. Maturidade. A falta da maturidade faz a gente pensar que toda vez a gente vai passar a mão na cabeça ou toda vez a gente vai meter o pé no peito. Que toda vez a gente vai lidar com força ou toda vez com carinho. Não, a gente precisa ter equilíbrio. A Bíblia diz que a gente não pode retirar a vara da correção, mas também diz que a gente precisa encorajar, não pode tirar o ânimo. Isso a Bíblia está falando sobre filhos. Davi precisava encorajar Adonias e ao mesmo tempo pôr um freio em Adonias. Davi precisava dizer, Adonias, presta conta, como é que está a sua vida? Não, pai, eu estou pensando nisso. Adonias, o que você pensa do seu futuro? Não, pai, Adonias, eu não estou vendo você construir nada para o seu futuro. Adonias, você está esperando a vida. Um dia Davi iria perceber, ele está querendo a coroa. Esse menino não procura fazer nada da vida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que pensa que, qual é a sua profissão? Eu sou filho do papai. Eu sou filho de empresário. Eu sou filho de prefeito. Eu sou filho de pastor. Eu sou filho de rico, milionário. Eu sou filho disso, daquilo. Irmão, filho é uma bênção. Agora construa o seu nome, filho. Busque sua identidade, seu propósito. Saia da sombra. Eu não falei da cobertura, do abraço, do cuidado, da palavra, do encorajamento, do legado. Saia da sombra, daquele lugar de ficar encostado na aba de quem está lutando e construindo. Seja projetado, construa também. Ô pastor, mas eu sou filho de um mega empresário, que bênção! E qual vai ser a sua contribuição?
porque seus pais fizeram a deles, e você, e eu. Adonias, irmãos, às vezes a gente não identifica, por causa dessa distância. Às vezes a gente não percebe, por causa dessa omissão, essa indiferença, que os nossos filhos, aqui eu estou dando exemplo aqui do Davi com Adonias, tá? Os nossos aqui em nome de Jesus não, amém. Não querem nada com nada da vida, não quer nada da vida, afinal de contas ele é filho do rei Davi, e para ele a vida dele está garantida para o resto da vida, e no final ele vai pegar a coroa do pai dele. Se Davi tivesse acompanhado mais de perto, ele perceberia, filho, eu não estou vendo você querer fazer nada. Irmão, Jesus, quem que eu falei agora? Jesus, o Filho de Deus, quando veio na terra trabalhou, ajudou seu pai José a ser carpinteiro. Jesus foi carpinteiro, quem sabia disso, diga amém. Não vou fazer nada, eu vim para um propósito maior, veio mesmo? Eu vim para um propósito que ninguém dá conta, verdade. Eu vim pagar um preço que ninguém consegue, fato. Mas enquanto crescia, foi um bom filho dentro da casa de seus pais. Estudou, trabalhou, honrou pai e mãe, honrou a Deus. E nós, não existe profissão, chamado, propósito de vida, ser filho de meu pai. Existe a bênção de ser filho do meu pai, e aprender, e ser abraçado, motivado, corrigido, alinhado, ensinado, e projetado, flecha nas mãos do arqueiro, meu pai vai me lançar. Adonias tinha que chegar e falar, pai, qual é o alvo para mim? Você falou com Deus, me lança, eu sou uma flecha, pai. O meu irmão Salomão é outra flecha, mas eu quero saber para onde eu vou. A flecha não tem domínio sobre sua direção, o arqueiro tem. O que é isso? Quando a Bíblia, irmãos, alguém já viu a flecha sai sozinha e escolhe para onde que ela vai? Flecha sai sozinha e escolhe para onde vai, gente? Todo mundo aqui sabe que é arco e flecha, não sabe? Aí a flecha vai, sobe no arco, estica e dá direção, ela faz isso? Não, quem dá direção é o arqueiro. Se quem? Deus diz que os filhos da nossa mocidade são como flechas nas mãos do arqueiro. Deus está dando uma responsabilidade imensa para nós que somos pais, mães. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser indiferentes, nós não podemos ser distantes. Nós precisamos, primeiro espiritualmente, em oração, projetar e profetizar o futuro profético dos nossos filhos, buscar em Deus esse futuro, construir ao lado deles, começar a identificar o que Deus está fazendo nascer espontaneamente dentro deles, e projetar, e ajudar. A flecha não escolhe, vou para onde eu quero do jeito que eu quero. O Adonias está querendo decidir, quando ele deveria ouvir o bom conselho. Cuidado. O versículo 9, então entenda, o que nos dá maturidade e autoridade é ouvir os nãos da vida, tá? Como Adonias cresceu sem disciplina e nem sabe se comportar como filho de honra, nem como homem de honra, isso é tão sério que a Bíblia chama de bastardo quem está sem disciplina. Perigosíssimo, Deus me livre. Gente, filho não é apenas um nome no documento, tá? Filho não é só registrar no cartório, eu dei meu nome. Filho não é só o beijinho, eu dei um beijinho no rosto do meu bebê, do meu filho, pus comida na mesa. Eu dei a mesada, paguei a escola, paguei a pensão. Filho, é aprender a amadurecer, assumir responsabilidade, dizer não a ele, ouvir não a parte do filho, receber limites antes que seja tarde. Tem muito filho que não está sendo filho, que ele está de olho só na pensão, na mesada, no dinheiro do pai. E tem muito pai que está achando que vai pagar o caráter do filho. Caráter se desenvolve, não está à venda. Essa é boa para anotar também. Ninguém compra caráter. Caráter precisa ser desenvolvido. Caráter não se vende. Quem vende o caráter é porque tem falta de caráter. Quem vende seu caráter é porque está com caráter corrompido. Caráter precisa ser formado. Eu preciso formar no Rogerinho e no Israel caráter de meninos corretos, imperfeitos, como eu também sou, mas corretos, verdadeiros, íntegros. Caráter precisa ser trabalhado, desenvolvido, acompanhado, lapidado, moldado. Versículo 9 diz assim, Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta quem, gente? Natã,
Por quê? Porque se o Natan repreende Davi, o grande rei, não vai repreender o Adonias? Irmão, tem gente que sabe com quem falar e com quem não falar, mas eu já vou mostrar isso a vocês. Nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Pode pôr o tópico aí para mim, por favor? Esse tópico eu achei incrível quando eu escrevi. Esse eu escrevi empolgado. Quem está fazendo algo certo, sabe muito bem quem chamar. Vem comigo, vamos fazer a coisa certa, vamos lá, vamos gente, vamos comigo fazer a coisa certa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, enquanto quem está fazendo algo que errado, sabe muito bem quem não chamar. Irmãos, parece que é piada e que é brincadeira, mas volto a dizer, são 22 anos, não tenta acertar quem foi, quando foi. Em 22 anos eu já vi ter a festa de aniversário para os irmãos da igreja e a festa. Não sei o que falar. Até difícil. Porque nessa festa aqui, não pode vir os irmãos que vai ter uns negócios aqui, os irmãos vão escandalizar, e se o pastor vê isso aqui. Ei, deixa eu falar uma coisa, os irmãos e o pastor não salvam ninguém. Não promovem, não rebaixam. Não são eles a fonte de bênção, pode ser até um instrumento, a fonte é o Senhor Jesus. Eu não sou fonte de bênção na vida de ninguém, eu posso ser um instrumento de Deus, para que a fonte te alcance, amém? Mas é Ele está lá, Ele sabe aquela história quando a gente está numa mesa, com alguns amigos, ou numa roda, e que ninguém quer ir embora? Alguns que riram já entenderam, né? A hora que eu sair, eu sou o próximo assunto. A hora que o outro sair, ele é o próximo assunto. E vai assim, um por um. Aí fica assim. Tem duas irmãs aqui da igreja que elas ficam disputando. Porque elas são pôr lenha na fogueira. Brincadeira, irmãos. Eu brinco. Se fosse sério, eu nem falaria. Porque às vezes vai que alguém leva a sério. Você viu o pastor falando. Vixe, pastor, acabou. Ei, quem está fazendo a coisa certa, não tem medo de convidar quem quer que seja. Porque a Bíblia diz que quem faz suas obras em Deus, anda na luz. Não tem medo de ser descoberto, porque as suas obras são feitas em Deus, é para todo mundo ver. Mas quem faz suas obras contra a palavra de Deus, faz no escuro, porque não quer, não vem para a luz, porque não quer que as suas obras sejam descobertas, porque não são feitas em Deus. O que a gente fez essa semana, hoje é quarta, o que a gente fez essa semana de domingo para cá, pode ser anunciado aqui no telão. Imagina que Deus fala, vou colocar aqui os seus projetos dessa semana, suas prioridades, os desejos, sonhos. Que a gente seja esse que está fazendo a coisa certa e que não tem medo de convidar aqueles que são corretos. O Adonias falou, não posso levar o pessoal muito de Deus lá, porque eles vão dizer que eu estou errado, eles vão dizer que é a festa da porta larga, que a coisa está bagunçada. Olha o que diz o versículo 20, não dá para ler o capítulo todo por conta do tempo, mas vamos lá para o versículo 20, para você entender, a coisa anda. Antes de eu ler o verso 20, a notícia corre e chega até Salomão, e chega até a Batseba, mãe de Salomão. Davi já tinha dado a palavra, Deus disse que Salomão vai ser o rei. A Batseba, o que ela faz? Procura o profeta, que ela faz aquilo que deveria ter feito o Adonias. Adonias devia procurar o profeta e dizer, olha, eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber com quem falar, deixa eu falar com o Natan, deixa eu falar, não, a Batseba vai falar, e aí o que eu faço? O profeta fala, faz o seguinte, fica tranquilo, que nós vamos fazer o seguinte, você vai chegar e falar com o rei Davi, e eu chego também para falar com ele. Olha o que diz o versículo 20. Agora, ó rei, meu senhor. Agora, ó senhor, ó meu senhor, ó, o rei. Todo Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos, quando meu senhor, o rei, morrer. Batseba vai lá e fala aquilo que ela foi instruída pelo profeta Natan. Davi, você precisa se pronunciar. Adonias deu uma festa.
O povo está gritando e cantando que Adonias é o novo rei de Israel. Você nem morreu. Só que é o seguinte, quando você morrer, para que ninguém diga que Salomão vai reinar, o Adonias rapidamente vai arrumar um crime. Gente, parece que a gente já viu esse filme, né? A gente precisa tentar arrumar um crime para que essa pessoa não governe da forma correta. Para que a baderna seja estabelecida. Não é de hoje que os perturbados de ideais malignos têm projetos assim. Adonias tinha um projeto assim. Nós vamos tornar o Salomão inelegível, inapto. Ele vai ser tratado como criminoso. E eu vou tocar o terror aqui em Israel. Só que o profeta Natan falou, e glória a Deus que tem gente que ainda ouve profeta. O que a Batseba faz? Corre e vai lá falar com Davi. Davi precisava agora tomar uma decisão que não era fácil. Afinal de contas, uma palavra dele colocava o seu filho Adonias em maus lençóis. E uma ausência de palavra dele deixava o Salomão. Sabe qual que é o problema de a gente ser omisso? É que inevitavelmente em algum momento da vida a gente vai precisar tomar decisão. É melhor tomar decisão quando o problema é pequeno. Eu costumo dizer, às vezes algumas pessoas dizem, pastor, eu não queria te levar problema. Eu falo, meu irmão, quando você diz que está com... Falei, isso aí é igual um exemplo. Falei hoje com uma pessoa sobre isso. Falei, isso é igual o exemplo da pessoa que, a mulher, que percebeu um nódulozinho no seio. E ela fala, não vou falar para ninguém, misericórdia, Deus me livre. Vai que é câncer, vai que é câncer, vai que é câncer. E esconde e não fala para ninguém. Ela está se protegendo contra o câncer? Viver em negação não é viver saudável, é viver, primeiro, sabotando o templo do Espírito Santo. E esperando o pior. Não. Apareceu o carocinho, vai ao médico. Doutor, apareceu esse carocinho aqui. Não é ficar desesperado. Ai meu Deus, nem durmo mais, pastor, misericórdia. O que vai acontecer? Calma. Não estou falando de entrar em desespero, ser negativo, já pensar. Ai, vou arrancar meu peito, eu vou morrer. Calma. Mas cuida. Calma, mas cuida. Você vai lembrar do CMC. Do que eu falei? O que é o CMC? Calma, mas cuida. Quando o bicho pegar, você vai falar CMC. Calma, mas cuida. Não seja omisso, mas não entre em desespero. Aí a pessoa não fala. Aquela nódulozinho cresce, quando já está vazando, pulso, está isso, está aquilo. Minha avózinha foi assim. Ela escondia todo mundo. Como que descobriram? Começou a manchar a roupa. Quando manchou a roupa, o que está acontecendo aí? Descobriu, já era câncer, teve que tirar. Ei, a gente comunicar uma situação não é errado, é bíblico, comunicar com os santos as vossas necessidades. Ela foi falar com Natan. Ela correu até Natan. Natan falou, a gente precisa intervir, antes que a coisa fique pior, já que Davi não disciplinou, não ensinou o menino, não ajudou ele a amadurecer. Adonias é filho de Davi como Salomão, é valioso como Salomão, tem soldados, tem guarda, tem riqueza, tem beleza, é lindo, tudo incrível. A única coisa é que ele não foi corrigido, disciplinado, e nunca prestou contas da sua vida. E agora ele vai ter que prestar contas publicamente num momento de vergonha, num momento de constrangimento e de ameaça à sua vida. Por quê? Porque o fato da gente não exercer disciplina não significa que a pessoa vai passar pela vida imune. A disciplina vai chegar. O problema é que às vezes ela vai vir da pior maneira possível. Quantos jovens, por não ouvir não dentro de casa, se tornaram bandidos e foram disciplinados pela criminalidade ou pela polícia? Foi ou não foi? A disciplina chega. O juízo final vai colocar em disciplina quem não quis disciplina, quem não quis aliança com Deus. Isso é seríssimo. Olha o que diz o versículo 21. Deixa eu pegar aqui, 21. Se o Senhor não tomar providência, meu filho Salomão... já li o 21, 22 agora. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natan. Os servos do rei lhe disseram, o profeta Natan deseja vê-lo. Natan entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou, meu senhor o rei decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono?
Porque hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas. Vai pagando para tentar comprar a gente, né? Sempre o mesmo perfil. E convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias. Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar nenhum de seus o quê? Conselheiros. Quem será o próximo? Rei. Natã é profeta. Profeta não chega pedindo desculpa. Olha, desculpa, dá licença. Profeta chega perguntando primeiro, porque ele ainda não sabe. Rei, você tomou uma decisão tão séria como o futuro da nação de Israel, sem consultar seus profetas, sacerdotes, sem consultar seus conselheiros que ouvem a Deus. O rei, você vai trazer um caos para a nação. Ele sabia que Davi não tinha tomado essa decisão, mas que a omissão de Davi, a omissão do pai, dava margem para o filho aplicar um golpe. Até quando seremos omissos e vamos viver debaixo de golpes? Até quando vamos negligenciar a nossa paternidade exercida e a nossa paternidade recebida? Eu sou filho de Deus, mais alguém aqui? E eu tenho filhos biológicos, e tenho filhos espirituais, e eu tenho responsabilidade de chegar e falar a verdade, para que nenhum desses filhos seja pego em situação de vergonha. Quando algum filho é teimoso, a responsabilidade é dele. Quem está entendendo? Davi foi omisso. Agora, o profeta Natã não vai ser. Zadok não vai ser. Benaia não vai ser. Simei não vai ser. Rei não vai ser. Tem gente que não vai ser omisso. Eles vão ser firmes. Agora preste atenção, que isso não significa que pode sair atropelando a autoridade real. Natã, até para chegar e repreender Davi, ele chega primeiro e cumpre o protocolo. Sabe por quê? Porque quem quer cobrar respeito, precisa tratar com respeito. Isso é forte. Vou tratar esse traste como respeito, porque ele não exerce a função dele. E você, igual, ou pior. Porque ela talvez esteja cega, e você está enxergando e quebrando consciente. Irmãos, cuidado, para a gente não acusar o outro de fazer algo, e praticar a mesma coisa, de forma ainda pior. Quem está entendendo? Natã não entra quebrando princípio, não. Natã entra honrando o princípio. Ele é profeta de Deus, mas ele vai respeitar a autoridade real. Cumprido o protocolo, respeitou a autoridade real, não desrespeitou nem desonrou a autoridade dada por Deus a Davi, o rei. Ele vai corrigir, ele vai perguntar, ele vai questionar: ô rei, você fez isso e não ouviu seus conselheiros? Você fez isso e não ouviu seus profetas? Você fez isso e não ouviu seus sacerdotes? Você está achando que você já é autossuficiente? Ô rei, será que você não lembra do Saul tentando oferecer sacrifício antes do Samuel chegar, colocando o carro na frente dos bois, agindo por conta própria e quebrando a cara? Gente, quem já leu a Bíblia sabe a besteira que fez Saul, e Davi viu tudo aquilo, e agora está parecendo que ele não aprendeu a lição. Quantas pessoas nós já vimos perder coisas valiosas por precipitação? Eu já vi, quem mais? E nós vamos fazer a mesma coisa? Não, ouça o conselho do sábio, ouça a palavra de Deus. Que bom que você decidiu quarta-feira não negar a Deus o seu tempo, porque você está dizendo, sinalizando para o céu: céu, antes de eu continuar a jornada da minha semana, eu preciso de resposta, eu preciso de direção, eu preciso de ordens, eu preciso de palavras. E os céus vão responder a você, mas os céus não respondem só com palavra, porque as palavras dos céus são como as palavras de Jesus. Ele não fala apenas como quem tem conhecimento, ele fala como quem tem poder e autoridade. A palavra que você e eu estamos recebendo hoje aqui não é apenas conhecimento da Bíblia, mas é poder e autoridade para destronar principados e potestades que estavam destruindo a nossa vida e liberar um tempo de reino e honra sobre nós. Eu creio nisso. Se Deus falou para a gente hoje ministrar alinhamento de sucessão de trono, significa que Deus anseia por levantar reis e sacerdotes aqui na terra. Apocalipse 5 versos 9 e 10 diz que Jesus foi morto como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para nos comprar e nos fazer para o Pai reis e sacerdotes, e reinarmos sobre a
até errar. O que Deus está fazendo hoje? Está fazendo o Rogério sair da posição de Adonias e vir para a posição de Salomão. Alguém que tentava tomar o reino na força, para alguém que recebeu de Deus aquele encargo. Quem está entendendo? Está nos trazendo aqui para nos tirar da posição de Davi omisso, que não é firme, que não é homem de verdade, que deixa o filho fazer o que quiser, um banana. Perdão da palavra, tentei ser. Mas também não é um bruto, grosseirão, estúpido. Não é um pai ausente, um homem omisso. E gente, pelo amor de Deus, eu não estou pregando para os homens da igreja. Eu estou pregando para a igreja toda. Porque eu não estou falando apenas da paternidade biológica, homem. Eu estou falando sobre a autoridade que exercemos em todos os níveis. Quem entende isso? É que aqui está falando diretamente de paternidade, mas é tudo. Onde você e eu temos que exercer paternidade. Tem gente que não mima o filho, mima o marido. E o marido é um banana, um bocó. Tem mulher que tem um marido, não posso falar, amor, barata na cozinha, corre aqui para me socorrer. Tá bom, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não tá. Gente, tem irmão e irmã estragando seu irmão, sua irmã, não deixando assumir responsabilidade sobre a sua vida. Ah, vou falar. Posso? Tem pastor banana. Que é toda hora. Tadinho do fulano. Pronto. Você acha que dá em você? Aqui. Tadinho do fulano. Aí a pastora às vezes vem, amor, você tá não sei o que, não, tadinho, fulano tão bonzinho, tão legal, fulano é tão joia. Não, amor, não, amor. Ei, fulano que dê seus pulos e assuma suas responsabilidades. Até quando vai ficar brincando com a vida? Alguém já disse, se não dá conta, não desce para o parquinho. Ei, não dá conta, não desce. Não está pronto para casar, sustentar uma casa? Não casa. Casar não é sexo. Até porque muitas vezes você vai pensar que vai ter, não vai. Graças a Deus, estamos muito bem, né, linda? Glória a Deus, que semana virtuosa. Seguimos em fé. Mas casamento é muito mais do que isso. Casamento é não ser o, sabe, que toca o terror emocional um no outro, mas que também não abstém um ou outro das suas responsabilidades. Eu e a pastora às vezes falo, linda, ó, você precisa isso aqui. Aí ela fala, amor, ó, isso aqui. A gente não pode errar como Davi errou, quem está entendendo? Agora cuidado, lembra? Natan quando foi falar com Davi entrou com respeito. Aí a irmã ouve hoje, chega em casa e fala, amor, vamos ter uma conversa, amor. O pastor falou que tem que falar com respeito, amor. Senta, banana, bocó. Era de você que o pastor estava falando e eu apanhei por sua causa. Estou cansada disso, ou você toma vergonha na tua cara. Não. Ei, a gente precisa se posicionar antes que aquilo que é precioso se perca, aquilo que é valioso se perca. A falta de maturidade está fazendo muitas coisas valiosas ficarem perdidas. Que em nome de Jesus cesse as perdas por imaturidade em nosso meio, em nome de Jesus. O que é valioso nós vamos preservar, nós vamos cuidar bem, amém? Eu parei no verso 27, põe aí o tópico por favor. Olha que coisa séria que Natan faz. Ó, decisões difíceis, olha só, mas importantes e acima de tudo o que? Bíblicas precisam ser tomadas. Batseba vai cobrar Davi, Natan vai cobrar Davi, porque ele precisa tomar decisões difíceis, mas bíblicas. Porque se ele não tomar, aí o caldo vai entornar. Olha o versículo, eu parei lá no 27, vamos para o 32. Verso 32. Diz assim, ó, o rei Davi ordenou, chame os sacerdotes Zadok e o profeta Natan e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegarem à presença do rei, quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse, levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha o quê? Mula. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natan o ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem, viva o rei Salomão. Em seguida acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e sobre Judá. Põe o tópico para mim, por favor. Bem rapidinho aqui para a gente finalizar. Princípio de honra não é o quê?
opcional. Ai, será que a gente precisa praticar? Ai, a gente precisa honrar? Ai, não é opcional. Não estou afim, estou apertado para praticar um princípio de honra. Estou chateado. Estou triste. Não estou muito inspirado para praticar um princípio de honra. Você empenhou a palavra, honra a tua palavra. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Olha, uma das coisas para mim mais difíceis hoje é lidar com gente com falta de palavra. O que tem de homem, se fosse na época do meu avô, eu poderia dizer que não honra as calças que veste, devia estar usando saia. Mas hoje eu não posso falar porque é perigoso eu ser acusado de alguma coisa. Então eu não falei. Entendeu, né, Sara? Você captou, né, Sara? Até porque tem muita mulher de saia com muita palavra de honra. É até um desrespeito às mulheres dizer isso. Mas o que tem de homem que não honra as calças que veste? Empenhou a palavra, a Bíblia diz que nem que seja com perda, prejuízo, dor e sacrifício, honra a tua palavra. Se comprometeu, faz. Falou que vai pagar, paga. Falou que vai. Mas vai ser difícil, mas vai doer. Mas vou ter que perder, renunciar. Perca, renuncie. Não joga para cima dos outros. Honra. Graças a Deus. Não sou perfeito. Mas dentro da minha casa tem uma mulher que olha para mim e vê um homem de honra. Eu tenho filhos que veem no pai um homem de honra. Que já abri mão de muita coisa, já perdi. Mas o meu bom nome, que Jesus me deu como filho, e o caráter não estão à venda. Não vão se perder. E pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando de alguém que passou por uma crise financeira e teve um nome sujo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre honra. Quem está entendendo? Estou falando de gente que não está nem aí, não honra aquilo que se compromete. Princípio de honra não é opcional. Ou vivemos e desfrutamos, ou quebramos e seremos o quê? Quebrados. Não despreze princípios, nem verdadeiros conselhos e conselheiros. Já falei disso domingo, já falei hoje aqui. A diferença do conselheiro para aquele que dá opinião. Opinião qualquer um dá. O conselheiro fala à luz da Bíblia. O que você quer? Versículo 36 e 37 diz assim, Amém, respondeu. Presta atenção, Davi falou assim, vocês vão levar o Salomão na minha mula e vão gritar, esse é o rei de Israel. E olha a resposta, Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Benaia é o sacerdote, Natã é o profeta. Que o Senhor, é um dos sacerdotes, né? Zadok também, que o Senhor, o Deus de meu Senhor, o rei, confirme suas palavras. E que o Senhor esteja com Salomão como esteve com o meu Senhor, o rei. E que torne o reinado de Salomão ainda maior que o quê? Que o seu. Quando a gente faz a coisa certa, irmãos, vem amém. Vem glória a Deus. Vem aleluia. O versículo agora 46, para a gente finalizar. 46. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real. Só um resumo que aconteceu do 37 ao 46. Salomão é colocado no trono, porque o Adonias não entrou no palácio, no trono, só gritou nas ruas. Davi dá uma resposta, Salomão vai para o trono. Aí agora diz, além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram, que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração. Olha a diferença quando faz a coisa certa, tem respeito. Quem precisa ser respeitado foi. Não é atropelando e quebrando o princípio. Aí diz mais, e disse-lhe, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo, para ver isso acontecer. Irmãos, o que é correto traz adoração e sucessão com legados de honra, tá? 49, então em pânico, os convidados de quem? Os convidados de quem, gente? Adonias, ou seja, os puxa-sacos, bajuladores, golpistas, os falsos, esse pessoal sem caráter, agora desespera, se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Quer dizer, aqui eles não podem me matar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia, que o rei Salomão jure hoje, que não matará a mim, seu servo. Aquele que era o bonitão, o rei, está borrando as botas de medo. Por quê? Porque quando a gente faz a coisa errada, a gente anda com medo. Quando a gente faz a coisa certa, a gente anda com confiança. Salomão respondeu, se
ele for o quê? Bem forte. Se ele for o quê? Leal. Não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça. Mas se ele demonstrar más intenções, o que vai acontecer com ele? O que Salomão disse? Morrerá. Põe o próximo tópico aí para mim, por favor, e a gente já vai encerrar e orar. Quem usou de desonra, rebelião, engano para estar ao seu lado, também usará para te deixar sozinho. Cuidado, não confie em quem te apoiou a aplicar golpe, porque quando o golpe for descoberto, eles vão dizer que nunca estiveram com você. Cada um vai correr para proteger a sua. É melhor andar em lealdade e honra, tá? Cuidado. Também usará de deslealdade, rebelião, de engano, de desonra para te deixar sozinho. Desperte. Lealdade e honra são o quê? São o quê? Inegociáveis. E finalizo, versículo 53 diz assim: então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para onde? Para casa. Põe aí os tópicos finais para a gente poder orar. Aprendemos, olha, com Adonias que, primeiro, beleza, recurso, proteção e apoio sem cumprir princípio e viver em honra não garante ninguém. Não, porque eu tenho proteção, porque eu tenho recurso, porque eu sou bonitão, porque eu tenho promessa, porque eu tenho isso. Se não cumprir princípio, mesmo tendo tudo isso, não tem garantia. Não garante. Você pode ficar abandonado, exposto, como ele ficou, envergonhado e sob risco de perder até o quê? A vida. Último tópico. É preciso amadurecer, ouvir não, ser disciplinado e andar em lealdade e honra. Deus quer nos fazer reinar, mas do jeito certo. Jesus morreu para que eu e você resgatássemos o projeto do início. Ele veio resgatar isso. Reinarmos, dominarmos, sermos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. A disciplina, o não, a correção, a orientação vão nos alinhar para viver aqui na terra o melhor de Deus. Creia e receba, porque é para você, é para mim, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória.